Eu até tento investir em postagens e anúncios, mas parece que só gasto dinheiro e não vem ninguém qualificado. Sinto que estou trabalhando para o Instagram e não para o meu negócio. Como organizar isso sem ter que contratar uma agência cara? Esse tipo de comentário aqui, pessoal, é muito comum nos dias de hoje, que eu escuto muito de alguns empresários, de alguns donos de negócios. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, então. Quero conversar hoje com vocês sobre por que seus anúncios falham e como construir uma marca que vende sozinha, uma marca autossustentável. Eu quero apresentar para vocês hoje aqui um pouco do marketing, falar um pouco com vocês aqui do marketing, quais são os seus benefícios e vou trazer para vocês também aqui algumas recomendações. Se você quer construir um negócio que cresce a cada dia, uma empresa, né, que cresce a cada dia, uma marca que se vende sozinha, uma marca sustentável, uma marca que dure gerações, por exemplo, uma marca forte mesmo, uma marca que seja competitiva no mercado, que represente uma ameaça para a concorrência, por exemplo, uma marca mesmo forte no mercado, nós precisamos começar a adotar o marketing como nosso aliado estratégico. É uma das coisas que eu defendo aqui, utilizar o marketing como um aliado estratégico e não apenas como um aliado operacional. Muitas pessoas pensam que o marketing é ficar postando no Instagram, ficar postando no Facebook, nas redes sociais no geral, fazer, né, ali um post, fazer ali uma arte. Isso, pessoal, não tem muito a ver com marketing, tem muito a ver com comunicação. Quero falar um pouco com vocês, né, sobre isso. O marketing, então, é a engrenagem invisível e indispensável para o crescimento dos negócios. Se você deseja criar um negócio sustentável, um negócio inabalável, você precisa começar a trabalhar o marketing no seu negócio. Vamos começar a falar então um pouco sobre isso aqui, como que nós podemos utilizar o marketing como aliado estratégico. Eu costumo falar que o marketing ele é um aliado estratégico. Ele precisa estar ali do lado do dono da empresa, ajudando a tomar decisões, ajudando, né, ali a empresa a crescer, a tomar decisões inteligentes, essas decisões precisam ser baseadas em dados. Não pode estar lá embaixo na linha de frente, ali criando postagens, criando muitas vezes ali um artigo, uma campanha. Isso é importante também, mas tem um papel fundamental do marketing que é sentado ao lado dos donos de negócios, dos investidores, para que ele ajude a pensar o futuro do negócio também. Vamos fugir um pouco dessa ideia de que o marketing é um braço do seu negócio ali que te ajuda nas postagens, que te ajuda a desenvolver alguma coisa. E não. Para isso nós temos, né, já as inteligências artificiais aí que são bem atualizadas, que elas nos ajudam muito nessa questão, né, mais ali do operacional, de fazer aquilo que já pode ser automatizado, por exemplo. Pessoal, eu quero passar com vocês rapidinho então o cenário atual e já vou falar com vocês aqui depois sobre recomendações práticas. Não quero enrolar muito com vocês aqui, porque eu creio que vocês estão aqui para pegar essas recomendações para que vocês possam aplicar no negócio de vocês já. O meu tempo é valioso, o tempo de vocês também é muito valioso e nós precisamos ser práticos aqui para já pegar as recomendações e aplicar no negócio, né? Aplicar na nossa empresa. Essas recomendações que eu vou passar para vocês aqui são recomendações que vocês não precisam de nenhuma ferramenta, vocês não precisam, né, virar escravo de ferramentas. Tudo que eu vou passar para vocês aqui é uma mudança de comportamento que vocês podem aplicar na empresa de vocês. Uma mudança de comportamento, a implementação de algum processo, algo bem simples que você pode colocar em prática com os conhecimentos que você já tem hoje. Primeiramente, então, vamos falar um pouco sobre o cenário atual aqui. O mercado está saturado de gurus que vendem ferramentas mágicas e tráfego pago como a única solução. Quando nós falamos em marketing, o pessoal sempre vem com essa conversinha, né? Conversinha de vender ferramentas mágicas, de vender alguma IA que eles desenvolveram, ou para você investir em social media, ou muitas vezes em tráfego pago, copywriting. Tudo isso são algumas ações de marketing que nós podemos colocar em prática, mas o marketing vai muito além disso. Como já falei para vocês, o marketing precisa estar sentado lá junto com o empresário, na mesa de reuniões, para que ele possa ajudar a tomar boas decisões na sua empresa.
O marketing ele veio do estudo do mercado. Nós precisamos estudar o mercado, entender, né, o comportamento do consumidor, e quando nós entendemos o comportamento do consumidor, nós conseguimos direcionar as empresas para que elas possam vender mais para esses consumidores. O pequeno empresário, principalmente, né, o pequeno empresário, gasta o pouco recurso que tem em anúncios, mas não tem uma casa arrumada. Muitas vezes nós precisamos então arrumar primeiramente os processos, o atendimento, o produto. Sem uma casa arrumada fica difícil nós escalarmos. Eu costumo falar que antes de nós investirmos em crescimento, aceleração, nós precisamos investir em gestão, utilizar o marketing como gestão do nosso negócio. O que gera uma frustração e a falsa sensação de que marketing não funciona para mim. Muitas vezes, se você tem essa visão, é porque você tem uma visão limitada do marketing, não por culpa sua, mas por culpa de muitos profissionais do mercado que banalizam o marketing e que reduzem o marketing a fazer postagem, a fazer vídeo, por exemplo. E como eu falei para vocês, o marketing é um aliado estratégico no crescimento dos negócios e precisamos começar a enxergar o marketing com esse prisma, com esse olhar, para que nós tenhamos, né, para que nós consigamos tirar o melhor proveito dele. Tem muitas ferramentas de marketing, pessoal, tem muitas coisas de marketing que nós não aproveitamos nos negócios, nos negócios porque eles têm essa visão muitas vezes limitada de marketing. Pensa que marketing é fazer anúncio, criar postagem e essas coisas que nós já falamos aqui. Agora, pessoal, vamos então para algumas recomendações práticas. Quero passar para vocês aqui algumas recomendações de longo prazo que estão mais voltadas à direção que a sua empresa pode tomar daqui para frente, a médio prazo, que é como que você pode organizar a sua empresa para chegar lá naquele lugar, né, para chegar lá no seu alvo, no seu objetivo. E também aqui o curto prazo, que é a execução imediata, está mais voltado à rotina, a tarefas, tudo que é voltado ao nosso cotidiano ali. Vamos ver então primeiramente aqui as nossas recomendações práticas de longo prazo. Nós temos aqui a construção do branding, nós temos aqui a cultura, né, de atendimento que nós precisamos mudar e também a base de dados própria. Essas três coisas aqui nós conseguimos construir a longo prazo. São coisas que demoram para acontecer, são coisas que demoram para dar resultado nas empresas. Você pode começar a aplicar hoje, você já vai colher alguns benefícios, né, poucos benefícios disso, mas você só vai sentir o impacto disso lá na frente, quando você passar 1 ano, 2 anos, né, implementando isso, fazer uma boa gestão disso. E não é muito complicado, como eu falei para vocês aqui, são coisas fáceis de serem colocadas em prática. Construção de branding, o que nós podemos fazer então aqui? Definir, né, claramente qual é a promessa única da sua marca para que ela se torne inconfundível. O que você promete para o seu cliente hoje? Você promete entregar para ele um bom produto? Você promete entregar para ele um bom atendimento? Tudo isso a concorrência já está oferecendo. Nós precisamos então começar a pensar no nosso branding, como que nós vamos construir o nosso branding, a nossa identidade de marca. Se você nunca aplicou o branding na sua empresa, se você não sabe muito bem como é que funciona isso, basicamente, nós vamos trabalhar o valor da marca. O branding vem dessa marca, né, como se fosse marcar alguma coisa. E essa marca que nós falamos aqui é uma marca de valor. Nós precisamos fazer com que a sua marca tenha atributos de valor. Nós vamos começar a implementar na sua marca atributos de valor para que ela possa já ir construindo isso. Se você não sabe o que é branding, se você nunca aplicou, você pode começar pelo básico do básico ali, que seria você aplicar a missão, a visão e os valores no seu negócio. Você precisa então ali definir a sua missão, definir a sua visão e os seus valores. A sua missão, né, é tudo aquilo que você vai fazer na vida do seu cliente, aquilo que você levanta todos os dias para fazer. Para que a sua empresa funciona todos os dias? Qual é a promessa dela? Será que é para entregar um conteúdo de qualidade, para entregar uma transformação? Né? Qual que é o objetivo da sua empresa, o objetivo principal dela? Qual é a missão dela? Isso seria o que ela faz. E nós temos a visão, que é a visão de futuro.
Onde que a sua empresa pretende chegar daqui a 1 ano, 2 anos ou 5 anos? Depende muito da sua visão ali do horizonte. Onde a sua empresa, então, ela deseja estar daqui a 1 ano, 2 anos? Comece a desenhar esse cenário futuro desejado da sua empresa. Defina, né, a sua visão de mundo. E os valores são aquilo que nós não largamos mão. A qualidade, por exemplo, pode ser um valor para a sua empresa. Você não larga a mão da qualidade. É um pilar central do seu negócio. A qualidade, por exemplo, o respeito, o comprometimento, sustentabilidade, são as etiquetas que vão ali sustentar a sua marca, sustentar o seu negócio. Você precisa agir conforme esses valores. Se você é uma marca que colocou lá respeito como um dos seus valores, você precisa respeitar, né, os seus funcionários, as pessoas, os seus clientes, a sociedade no geral. Precisa transmitir esse respeito de alguma forma. Se você colocou o valor como valor, por exemplo, a transparência, você precisa colocar transparência na sua empresa, transparência nos seus processos, transparência ali nas suas atividades, nas suas ações e etc. Ou seja, são os filtros que você vai utilizar para chamar os seus clientes. São os filtros que você vai utilizar para montar grupo de pessoas, fazer com que as pessoas se interessem mais pela sua marca. As pessoas vão muitas vezes se identificar com a sua missão, vão se identificar com a sua visão, com os seus valores, aí elas vão se aproximando mais. Por isso é que eu falo que a nossa identidade, né, que nós trabalhamos dentro do branding, ela serve como esse filtro. Ela vai afastar aquelas pessoas que não têm a mesma visão que nós temos, por exemplo, que não carregam os mesmos valores, e ela vai trazer para perto essas pessoas que pensam igual a marca. Isso serve para contratar pessoas, por exemplo. Você vai contratar funcionários que valorizam esses pilares da marca. Tudo isso, pessoal, é interessante para você ter um maior engajamento na sua empresa, para que você possa investir no crescimento dela, melhorar processos, tudo isso, né? Melhorar a cultura, tudo isso tem a ver com essa construção de branding, trabalhar a identidade da marca de vocês. Também cultura de atendimento. Transformar o marketing em algo que acontece dentro da empresa, né, ou da loja, onde cada colaborador é um vendedor da marca. Isso que eu falei para vocês, que sobre o atendimento. Primeiramente, você precisa ter ali a sua missão, a sua visão, os seus valores. Depois você passa isso para todos os seus colaboradores, os seus funcionários. Você vai fazer uma reunião, vai fazer um treinamento para ver se eles entendem mesmo de fato ali, entendem, né, de fato o que é a missão da empresa, quais são os valores da empresa, qual é a visão da empresa, quais são os processos da empresa, né, como que nós trabalhamos aqui, por exemplo. Tudo isso é importante. No meu ponto de vista, quando nós falamos em atendimento, as pessoas que estão na linha de frente, elas precisam ter 3 especialidades. Elas precisam ser bom em 3 pilares. O primeiro pilar é ser bom no produto que ela está oferecendo, produto ou serviço. Quanto mais ela conhecer o produto, melhor é para ela atender o cliente. O segundo pilar seria ali conhecer muito bem o cliente que ela está atendendo, se aprofundar mesmo, né, no produto, nos clientes. E o terceiro pilar seria a própria marca. Ela precisa conhecer muito bem a empresa na qual ela está trabalhando. Então, se você for hoje qualificar o seu funcionário, entregar um treinamento para ele, foque nesses 3 pilares. Faça testes para ver se ele conhece mesmo a fundo aquele produto, se ele conhece a fundo os clientes que ele está atendendo e se ele conhece a fundo ali a marca que ele está representando, porque as pessoas são, né, representantes da marca. Além de vendedores, eles são os representantes da marca. Se ele fizer um mau atendimento para o cliente, não é ele que está atendendo mal, é a sua marca, é a sua empresa que está fazendo ali um atendimento ruim para o seu cliente final, e isso não é bom. A terceira coisa aqui que nós precisamos fazer é base de dados própria, construir uma lista de clientes, o CRM, para não depender somente, né, das redes sociais no futuro. Comece a criar os seus próprios canais, a sua base própria. Geralmente a base própria nossa é o nosso site, é a nossa loja virtual, é o nosso CRM, aquilo que depende unicamente da empresa para funcionar. Por exemplo, o Instagram, amanhã depois ele pode mudar as regras dele e você ser expulso de lá. Ele pode mudar as diretrizes e você não se encaixar mais nas diretrizes, ou seja, são territórios alugados, territórios que
não pertencem a você. Você alugou esse lugar, então você precisa utilizar de maneira estratégica, de uma maneira inteligente essas redes sociais, que seja você utilizar essas redes sociais para se conectar com a sua base de clientes, se conectar com as pessoas, não tentar vender e trazer essas pessoas para as suas bases próprias, para suas, para o seu domínio, que seria o site, que seria a loja virtual, fazer com que as pessoas, vocês precisam criar o caminho dessas redes sociais até a loja virtual ou até o site, ou dar um jeito de conseguir fazer a captura desses leads, pegar o nome da pessoa, o WhatsApp, o e-mail da pessoa e começar a nutrir ele através do e-mail, através do WhatsApp, criar um relacionamento. O segredo aqui é o relacionamento que nós precisamos ter com esses clientes. Por isso que eu falo, a primeira coisa, pense em ter um CRM, uma base de dados, onde você tenha ali, todos os seus clientes etiquetados por grupo, por etiqueta, por grupos ali. Tem aqueles clientes que compram sempre, tem aqueles clientes que nunca compram, que compraram uma vez e não compraram mais, tem aquelas pessoas que já pediram um orçamento, já pediram várias coisas ali, mas nunca chegaram a concretizar uma compra. Tem aquelas pessoas, aqueles clientes que já compraram e continuam comprando e além disso, eles defendem a marca, divulgam a marca e levam, o nome da marca para outras pessoas, para outros lugares. Temos vários tipos de clientes e para cada grupo de clientes desse, nós precisamos ter uma estratégia, uma tática de marketing para que nós possamos, aumentar mais ainda isso, saber trabalhar com essa base de clientes. Ou seja, utilize as redes sociais como uma isca para vocês atraírem as pessoas para a sua loja virtual, para o seu site e também para capturar os dados dessas pessoas aí. Então, a longo prazo seria isso, são coisas que você precisa começar a fazer hoje, mas são coisas que você vai ver sentido nisso só daqui a 6 meses, 1 ano, por exemplo, 2 anos, você vai ver que a sua empresa se fortificou muito mais, porque você colocou essa cultura de longo prazo na sua empresa, essa cultura aqui de branding, essa cultura de atendimento, trabalhar a cultura interna da sua empresa, a base de dados própria também, começar a trabalhar com análise de dados. Mas indo aqui, pessoal, agora para o médio prazo, coisa que nós precisamos organizar para chegar lá. Por exemplo, para mim, construir meu branding, para construir essa cultura de atendimento, construir a nossa base sólida, nós precisamos arrumar a casa, para que isso possa acontecer. O que nós podemos fazer, então, primeiramente? Por exemplo, aqui o calendário editorial estratégico. Saber o que postar todos os meses nas redes sociais. Você pode trabalhar por tema, por campanha, mas você precisa estar conversando com as pessoas nas redes sociais para que vocês tenham essa troca, de relacionamento, essa conexão, essa troca de valores e para que elas possam se interessar mais pela sua marca, pelos seus produtos, pelos seus serviços e etc. Mapeamento da jornada do cliente, você precisa ali mapear, como que o cliente chegou na sua loja ou no seu site, como que ele chegou no seu estabelecimento. Será que foi pelo site? Será que foi pela busca no Google? Será que foi pelo Google Meu Negócio? Será que foi pelas redes sociais? Você precisa começar então a fazer esse tipo de pesquisa. E esse tipo de informação você consegue quando você tem um relacionamento com o seu cliente, quando você faz lives para conversar com ele, quando você faz pesquisas de opinião com ele. Você pode fazer uma pesquisa com ele, por exemplo, como que você conheceu a nossa marca. É interessante para você começar a se engajar com essa audiência, se engajar com essa base. É muito interessante. E temos também aqui a padronização visual da mensagem. Toda a sua comunicação, ela precisa ter um padrão. Utilizar sempre a mesma tipografia, a mesma fonte, utilizar sempre as mesmas cores, utilizar o mesmo tom de voz sempre, e tudo isso é importante, os mesmos ícones que for trabalhar sempre. Ou seja, nós precisamos unificar a nossa comunicação. Se a pessoa ver a sua marca no Instagram ou no Facebook, ela precisa fazer essa conexão. Essa marca que eu conheço o logotipo dela, eu conheço, a promessa dela, essa paleta de cor é dessa marca que a pessoa precisa
O seu cliente precisa bater o olho e ver que aquela marca é sua. Você precisa padronizar então a sua marca. Calendário editorial estratégico. Para postar, pare, né, de postar por postar. E criar conteúdos, crie conteúdos então, que eduquem o seu cliente sobre o seu valor. Muitas vezes as pessoas falam para mim que os clientes não enxergam valor no produto delas, não enxergam valor na marca dela. Isso é falta de comunicação. Você comunicar os valores da sua marca, comunicar a missão da sua marca, comunicar a visão da sua marca. Muitas vezes você criar, né, o hábito de sempre estar conversando com a sua audiência, falando sobre os benefícios, né, do seu produto, a transformação que ele causa, ou seja, todos os meses você pode escolher um tema ou pode escolher ali uma linha de produto seu, né, uma linha de produto sua e começar a estudar tudo isso, né? Como que você pode se apresentar, como que você poderia apresentar isso nas redes sociais, através de lives, através de uma conversa. As redes sociais elas foram feitas para você criar sua conexão com seus clientes, conversar com eles, para que eles possam, né, despertar aquele desejo e interesse em conhecer melhor a sua marca, conhecer melhor os seus produtos e serviços, por exemplo. Mapeamento da jornada do cliente. Entender, né, desde o primeiro contato até o pós-venda, eliminando gargalos onde o cliente desiste. Ou seja, precisa ver ali por onde que seu cliente entra, né, para conhecer a sua marca. Já falei para vocês, pode ser pela rede social, pelo Google. Você precisa compreender isso, por onde que ele vem e onde ele está empacando. Por exemplo, o seu cliente pode conhecer a sua marca pelo Instagram, pode curtir as suas postagens, mas quando ele manda um direct, ele não é atendido, ou demora 5, 6 horas para responder, e muitas vezes são atendimentos que precisam de mais rapidez no atendimento. Ou seja, ele chegou até o direct e morreu ali. É onde você precisa otimizar isso. Muitas vezes o cliente mandou mensagem no WhatsApp, mas não foi respondido também, esqueceram de responder o cliente mais uma vez. Você precisa então ver por onde os clientes estão indo e onde que ele está travando, onde que a comunicação está travando e você não está conseguindo ali, né, fazer com que esse cliente chegue até o pós-venda. Padronização visual da linguagem, né, visual e da linguagem também. Garantir que o cliente sinta a marca, a mesma, né, confiança em qualquer ponto de contato com a empresa. Vamos ler novamente aqui. Garantir que o cliente sinta a mesma confiança em qualquer ponto de contato com a empresa. Em todos os lugares que ele for entrar em contato com a sua empresa, ele precisa, né, sentir que está falando com a mesma empresa. Ele vai ter contato com os mesmos valores, com a mesma qualidade, com a mesma comunicação, com o mesmo tom de voz, né, com o mesmo tipo de comunicação, ou seja, unificar, né, padronizar a sua empresa. Como eu falei para vocês, isso são coisas que nós podemos desenvolver hoje e que já começam a mostrar resultados para nós aqui no médio prazo. Daqui a 2, 3 meses nós já vamos conseguir ver algum resultado se nós formos aplicar essas estratégias aqui. Para finalizar aqui, o curto prazo. Hoje, né, o que nós podemos fazer hoje para que nós possamos, né, melhorar a nossa empresa hoje já, para que ela possa dar os primeiros passos, para que ela possa começar a melhorar hoje já alguns aspectos, alguns comportamentos. Primeira coisa é o perfil no Google Meu Negócio. Nós precisamos ter um perfil no Google Meu Negócio, principalmente para negócios locais que tem um endereço físico, que através do Google Meu Negócio você vai conseguir criar postagens, você vai conseguir pegar a avaliação dos seus clientes, você vai ser melhor posicionado ali no Google. Alguém vai pesquisar a sua empresa no Google ou pesquisar o seu produto ou serviço, já vai aparecer a sua empresa ali. Ou seja, é o seu cartão de visita no Google, é o seu cartão, é a sua presença ali, é a sua tag ali. Quando alguém pesquisar sobre um assunto, você só vai aparecer lá se você tiver o Google Meu Negócio, ou se você tiver, por exemplo, um blog, né, um site, ou loja virtual, ou seja, você precisa marcar presença no Google. E o mais fácil que tem hoje é o Google, né, o mais simples. Otimizar sua presença gratuita na busca local hoje mesmo. Se você ainda não tem perfil no Google Meu Negócio,
pesquise sobre isso e crie lá o seu perfil. É gratuito, é só preencher alguns passos lá que você já pode, né, começar a usufruir desses benefícios aí do Google Meu Negócio. Script de atendimento. Revisar como você e sua equipe respondem no WhatsApp para converter mais orçamentos em vendas. Você precisa ver qual que é a sua taxa ali de venda, qual que é a sua taxa de conversão. Chegou 10 pessoas, quantas dessas pessoas convertem? Chegou 50 pessoas, quantas dessas pessoas estão convertendo? Será que esse número é aceitável? Será que é bom? Será que é ruim? E assim você vai medindo ali a sua taxa de conversão e você vai otimizando essa comunicação. Se poucas pessoas estão convertendo em vendas, é porque está faltando ali muitas vezes otimizar esse script, mudar, né, a forma de falar, mudar o tom da linguagem muitas vezes, ou seja, precisa trabalhar aí esses scripts de atendimento no seu negócio. Prova social ativa. Pedir depoimentos para os seus 10 melhores clientes atuais e publicar como prova de autoridade. Se você ainda não tem depoimentos de cliente, invista nesses depoimentos. Uma forma de conseguir bons depoimentos é através do Google Meu Negócio. Através de lá as pessoas podem deixar avaliações, podem deixar depoimentos. Você pode também entrar em contato com os seus clientes e pedir, né, um depoimento para eles em texto, em vídeo, etc. Tudo isso vai depender do grau de intimidade que você tem com os seus clientes e o grau de relacionamento que você está tendo com ele também. Era isso que eu queria passar para vocês, então deixei para vocês aqui várias recomendações que vocês podem colocar em prática, desde, né, recomendações lá de longo prazo, que vão funcionar por longos anos, médio prazo, né, mais para organizar a rotina de vocês, organizar os processos, e também de médio prazo, né, como uma execução imediata que vocês podem fazer hoje. E pessoal, para encerrar então aqui com chave de ouro esse nosso conteúdo de hoje, vamos a um case aqui de exemplo, para ilustrar melhor, né, tudo que nós vimos aqui. Uma pequena cafeteria que parou de investir apenas em fotos de cafés com leite, por exemplo, e passou a filmar os bastidores da escola. Vamos ver aqui novamente. Uma pequena cafeteria que parou de investir apenas em fotos de café com leite e passou a filmar os bastidores da escolha dos grãos e o sorriso dos clientes. Ao organizar o atendimento no WhatsApp para reservas, aumentou o faturamento em 30% sem gastar um centavo a mais em anúncios, apenas organizando o que já possuíam. Ou seja, vocês precisam primeiramente arrumar a casa, organizar a casa de vocês, para depois pensar ali em escala, em crescimento e etc. Eu garanto para vocês que só o fato de vocês pararem, começarem a olhar o atendimento de vocês, o processo de compra, o funil de vendas, a jornada do cliente, começar a pensar, né, a estruturar melhor a sua marca, a sua comunicação, o visual, atender melhor os clientes, começar a se interessar mais também pelos clientes. Somente isso já vai entregar ótimos resultados para vocês, sem precisar ficar investindo em anúncios e em outras estratégias de marketing. Os anúncios, pessoal, eles são excelentes, mas eles escalam somente aquilo que funciona. Se você tem uma empresa que não funciona direito, que tem ali muita desordem, muita bagunça, muita falta de processo, quando você escala isso, vai aumentar toda essa bagunça. Ou seja, você precisa primeiramente se organizar ali minimamente para que você possa escalar com segurança. Não adianta tentar escalar ali sem ter as bases da sua empresa organizadas já, né, ali funcionando corretamente. E para finalizar, marketing não é o que você diz sobre o seu produto, é o que o cliente sente quando entra em contato com a sua gestão. Ou seja, será que você está fazendo hoje uma boa gestão de negócios? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que você, caro empreendedor, tenha compreendido a importância que o marketing tem na sua empresa,
a importância que tem, né, de você começar a pensar ali a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Tudo isso vai ser excelente para o seu negócio. Era isso que eu tinha que compartilhar com vocês hoje, então um abraço e até breve.